de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. O livro foi postado por Ana Beatriz. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos. Nome do livro: Escola e Deficiência Visual, Como Auxiliar Seu Filho. Autoras: Célia Maria Amorim, Maria Glicélia Alves, Maria Cristina Martins Nassif. Leitura de contracapa. Educar os filhos. Preparar os filhos para a vida. Torná-los pessoas bem-sucedidas e responsáveis. Essas preocupações fazem parte da vida de qualquer família, que geralmente vê como grande solução garantir a escola e o estudo aos filhos. O livro Escola e Deficiência Visual, Como Auxiliar Seu Filho, se propõe a oferecer esclarecimentos e orientações aos pais para que participem do processo de escolarização de seus filhos com deficiência visual com maior tranquilidade. Apresentação. Nenhuma revolução e nenhuma condição imposta aos homens tem tanta força como a educação. A educação acompanha o processo evolutivo e o desenvolvimento do ser humano fase após fase. Hoje, eu, esposa, mãe de família e professora de muitas experiências, posso afirmar que acredito ser a educação a arma mais poderosa para a consolidação da nossa liberdade e dos nossos direitos. A educação integral que não pode e não deve esquecer ninguém. E quem exerce essa educação? Nós, pais e professores, somos os principais agentes dessa educação, responsáveis pela formação de nossos filhos e, portanto, de nossa sociedade. Nascemos todos para aprender e ensinar. Educar é receber para dar, é obter para transmitir. Saibamos, com a nossa própria atuação, com o nosso próprio exemplo, transmitir aos nossos filhos os valores democráticos, onde a troca de informações e experiências se alia ao conhecimento e à prática dos direitos e deveres de todo cidadão. Dorina de Gouveia Noil, presidente emérita e vitalícia, Fundação Dorina Noil para Cegos, São Paulo, 15 de dezembro de 2008. Sumário. Introdução. CD 1. Tipos de atendimento educacional. CD 2. Necessidades específicas da criança e do jovem com deficiência visual. CD 3. Recursos e ajudas técnicas. CD 4. Relacionando-se bem com a escola. CD 5.
Como a família pode auxiliar em casa? CD 6. Conclusão. CD 7. Bibliografia. CD 8. CD 1. Introdução. Educar os filhos, prepará-los para a vida e orientá-los para que se tornem pessoas bem-sucedidas e responsáveis são os principais objetivos dos pais em relação à criação de seus filhos. Em geral, os pais veem a escola como o melhor caminho para garantir que os projetos idealizados para suas crianças se tornem realidade e contam com ela como uma grande aliada nesse percurso. Para os pais de crianças e adolescentes com deficiência visual, esse processo pode ser árduo e desgastante devido às dificuldades que ainda se apresentam em nossa sociedade frente à inclusão e também por contarem com poucas informações sobre como proceder diante das diversas situações decorrentes da condição visual de seu filho. Encontrar uma escola adequada, acompanhar o desenvolvimento das disciplinas, conhecer os recursos disponíveis e fazer uso deles exige tempo, esforço e disponibilidade para mudanças em seus planos de vida. Neste livro, vamos apresentar algumas orientações para que esses pais tenham uma referência e um apoio. Buscando tornar sua participação no processo de escolarização de seus filhos mais tranquila e prazerosa. Desde o início, é preciso ter em mente que a família e a escola são os pontos de sustentação da formação e desenvolvimento do indivíduo. Portanto, quanto melhor for o relacionamento entre ambas, melhor será o resultado. Os pais devem participar ativamente da vida escolar de seus filhos, procurando conhecer as necessidades específicas da criança, seus direitos e deveres e os recursos disponíveis. CD 2. Tipos de atendimento educacional. A criança e o adolescente com deficiência visual têm os mesmos direitos relacionados à educação que as outras crianças e adolescentes. O Decreto número 6.094/2007 estabelece, dentre as diretrizes do compromisso Todos pela Educação, a garantia do acesso e permanência no ensino regular e o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo a inclusão nas escolas. As modalidades de atendimento educacional que seu filho pode receber são as seguintes. 1. Educação escolar. É o processo de educação regular que ocorre em escolas públicas e particulares, seguindo as determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN, 9394/1996. A educação escolar inclui as seguintes etapas. 1. Educação básica. Engloba a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. 2. Educação superior. 1. Educação básica. Educação infantil. É a primeira etapa da educação básica e tem a finalidade de promover o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade. Segundo a LDBEN, em seus artigos 29 e 30, a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de 0 a 3 anos e em pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos. Ensino fundamental. Aos 6 anos, a criança deve ser matriculada no ensino fundamental, que se constitui de 9 anos de estudo, podendo ser dividido em 2 ciclos, Fundamental 1, do 1º ao 5º, e Fundamental 2, do 6º ao 9º. Ensino médio. Após concluir o ensino fundamental, o aluno pode dar continuidade aos estudos, matriculando-se no ensino médio, com duração de 3 anos. De acordo com a LDBEN, número 9394/1996, o ensino médio deve estar associado ao mundo do trabalho e à prática social. Assim, muitas escolas públicas e particulares oferecem cursos técnicos que capacitam o aluno a exercer uma profissão. Imagem. Qualquer criança tem direito ao acesso à escola. É importante que você saiba que o MEC busca assegurar que as pessoas que não tiveram acesso à escola ou que a abandonaram precocemente
retomem os estudos para concluir o ensino fundamental e médio, através da implementação de programas de educação de jovens e adultos, junto aos estados, municípios e sociedade civil organizada. Caso seu filho esteja nessa situação, procure os órgãos competentes, secretarias de educação de seu estado ou município, diretorias de educação, etc., verificando os tipos de recursos disponíveis, como supletivos, provas de eliminação de matérias, etc. 2. Educação superior. Após completar o ensino médio, o aluno pode buscar a formação de nível superior. Para tanto, deve passar por processo seletivo em uma instituição de ensino superior, faculdades, universidades, que pode ser pública ou privada. A base da educação superior são os cursos de graduação, cursos sequenciais e cursos de extensão. Os de graduação oferecem formação e titulação acadêmica, bacharelado, licenciatura e tecnólogo. Os sequenciais têm por finalidade a formação profissional e são oferecidos em 2 modalidades, formação específica ou complementação educacional. Já os cursos de extensão têm caráter social, não oferecendo habilitação profissional ou acadêmica. 2. Educação especial. O atendimento educacional especializado é previsto na legislação brasileira como uma modalidade de educação destinada ao atendimento das necessidades específicas dos alunos, com deficiências, transtornos de desenvolvimento ou superdotação, de modo a complementar ou suplementar a formação dos mesmos em todos os níveis de ensino. Portanto, ele não substitui a escola comum. Preferencialmente, o ensino especial deve ser oferecido na escola regular. Entretanto, é mais comum no Brasil que crianças e jovens com deficiência visual recebam o apoio específico necessário para sua aprendizagem em locais especializados como sala de recursos, ambiente pedagógico com equipamentos e recursos adequados às necessidades especiais do aluno. Normalmente é mantido em escolas da rede pública, onde um professor especializado complementa o atendimento educacional, oferecendo atividades específicas, tanto para aluno com cegueira quanto para aquele com baixa visão, em horário diferente ao da aula em classe comum. Orienta a equipe da escola regular em relação às especificidades dos alunos atendidos nos 2 serviços. Escola especializada. Em poucas cidades do Brasil existem escolas destinadas a atender somente o aluno com deficiência visual. São escolas seriadas que seguem o currículo comum previsto em lei, complementando com atividades específicas para a deficiência visual, orientação e mobilidade, atividades das vidas autônoma e social, informática, etc. É importante esclarecer que, atualmente, essa modalidade escolar está sendo revista, havendo grande possibilidade de não se contar mais com esse tipo de escola no futuro. Centros de Apoio para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual, CAPES, e Núcleos de Apoio e Produção Braille, NAPPB. Os CAPES, instalados em parceria com os estados e o Distrito Federal, são equipados com recursos tecnológicos de forma a garantir a geração de materiais didático-pedagógicos, como livros e textos em braille, ampliados ou falados, para distribuição aos alunos matriculados no ensino regular. Os CAPES também organizam espaços educacionais que servem de apoio aos alunos com baixa visão. Serviços de atendimento especializado, instituições particulares, ONGs. São entidades que promovem apoio e complementação extracurricular através de programas de atendimento específicos, intervenção precoce, complementação pedagógica, etc., elaborados de acordo com a faixa etária, nível de desenvolvimento e período escolar da criança e do adolescente, prestando também apoio à família. Esses programas são elaborados e desenvolvidos por diversos profissionais conhecedores das necessidades específicas da deficiência visual, pedagogos especializados, especialistas em orientação e mobilidade, psicólogos, fisioterapeutas, oftalmologistas, ortoptistas, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais. Imagem. O atendimento especializado contribui para o desenvolvimento da criança e do jovem com deficiência visual. Atendimento particular.
Além dos atendimentos educacionais citados anteriormente, a família pode optar por buscar profissionais liberais das áreas educacional e terapêutica, em consultório ou em domicílio, para garantir melhor suporte às necessidades educacionais específicas de seus filhos, através de reforço, adaptação de materiais, etc. Acessibilidade na educação superior. Atualmente, os jovens e adultos com deficiência visual chegam em número significativo aos cursos superiores, complementando seu ciclo educacional. É importante saber que o Decreto número 5.296/2004, no seu artigo 1º, cria o programa Incluir sobre a acessibilidade na educação superior. Esse decreto implanta ou consolida núcleos de acessibilidades que garantem o acesso pleno às pessoas com deficiência ao ambiente físico, a portais e sites eletrônicos, aos processos seletivos, às práticas educativas, às comunicações e às avaliações, visando a sua inclusão de maneira efetiva no ensino superior. É importante alertar seu filho no momento da escolha pela faculdade ou universidade para que ele observe se a mesma já aderiu ao programa CD3. Necessidades específicas da criança e do jovem com deficiência visual. A seguir, abordaremos as necessidades específicas da criança e do jovem com deficiência visual de acordo com sua faixa etária e condição visual. Do nascimento aos 3 anos. Essa é uma fase extremamente importante na vida de todas as crianças. É o início da vida, do contato com as pessoas e com o mundo. Enfim, é o princípio de tudo. Assim que nascem, todas as crianças começam a desenvolver seus sentidos e, com eles, explorar o mundo. A criança com deficiência visual, baixa visão ou cegueira, necessita de mais apoio e estímulo das pessoas que a cercam para que isso ocorra. Como enxerga pouco ou nada, precisa de ajuda para compreender o que sente através dos outros sentidos e para realizar as ações que as outras crianças começam a fazer por imitação. É preciso falar com ela enquanto é trocada, banhada e alimentada, auxiliá-la na movimentação do corpo para que aprenda os movimentos que pode fazer, ensiná-la a usar as mãos para pegar objetos, etc. Quanto ao atendimento educacional. Nesse momento da vida, é muito importante que a criança participe de um programa de intervenção precoce para que receba os estímulos adequados para seu desenvolvimento e que seus pais também recebam apoio e orientação. Normalmente, esses programas são desenvolvidos em instituições especializadas, públicas ou particulares. Nessa faixa etária, a ida da criança à escola não é obrigatória, mas muitas vezes ela é inserida no contexto da educação infantil pela necessidade de os pais trabalharem. No caso da criança com deficiência visual, é comum que os pais sintam-se inseguros e optem por não colocá-la na creche. É importante refletir sobre as necessidades da família, sobre a maturidade da criança e quais serão os benefícios para todos antes de tomar uma decisão. Se a família estiver recebendo apoio em programa de intervenção precoce, os profissionais especializados poderão orientá-la também nesse sentido. Imagem: a criança com deficiência visual pode e deve brincar com todas as crianças. Dos 3 aos 6 anos. Ao chegar aos 3 anos, se tudo correu bem, a criança já estará andando sozinha e comunicando-se pela linguagem falada de modo simples, além de estar mais disponível para brincar com outras crianças e interagir com o ambiente para novas aprendizagens. É importantíssimo que a criança cega seja cada vez mais estimulada a utilizar seu tato de modo ativo para conhecer os objetos e executar tarefas. Também é preciso continuar associando a audição à compreensão do ambiente, tanto para obter orientação em relação ao espaço e à distância, como para aumentar o vocabulário e, junto com o tato, adquirir conceitos. A criança com baixa visão também necessita de estímulo constante para que utilize, sempre que possível, a visão juntamente com os outros sentidos no desempenho das atividades diárias. Se a criança for estimulada adequadamente, a fase dos 3 aos 6 anos será muito produtiva. Ela melhora todas as aquisições. Do andar vacilante passa a correr, subirá e descerá as escadas alternando os pés e, encorajada, quer ajudar nos cuidados consigo mesma. Quanto ao atendimento educacional.
Se a criança já é atendida em programa de intervenção precoce, é importante que continue recebendo apoio nesse serviço especializado, que providenciará o aumento de suas atividades de acordo com a faixa etária. Na educação escolar é o momento da pré-escola, onde o foco é o desenvolvimento global da criança, preparando-a para ingressar mais adiante no ensino fundamental. É a preparação para o aprendizado da leitura, da escrita, da matemática. É o momento de aprender fazendo, mexendo em tudo, experimentando. A inclusão da criança com deficiência visual na pré-escola é mais recente e, no geral, os resultados são positivos. Em alguns municípios, as salas de recursos prestam apoio às crianças da pré-escola. Mas, ainda, o mais comum é que elas recebam apoio através de outros recursos da comunidade. A partir dos 6 anos. Essa idade marca a passagem para os estudos de forma acadêmica. Inicialmente, toda a atenção estará voltada ao aprendizado da leitura e da escrita. Aos poucos, à medida que essas aquisições evoluem, outros conteúdos são acrescentados. Nesse momento, a criança com deficiência visual, se devidamente estimulada anteriormente, estará apta para essas aprendizagens. Deve-se entender que, devido à ausência total ou parcial da visão, ela necessitará de maior tempo para as tarefas e apresentará um ritmo de execução mais lento do que as outras crianças. Porém, isso não significa que ela tenha problemas para aprender. Além dos interesses escolares, as crianças com deficiência visual dessa faixa etária deverão desenvolver os mesmos interesses que as outras. As atividades em grupo, desenhos animados, álbuns, videogames, cards e outros modismos infantis também farão parte do seu universo. Quanto ao atendimento educacional, nessa idade tem início o ensino fundamental. A criança com deficiência visual deve frequentar a escola comum e receber o apoio na sala de recursos. Alguns pais, quando é possível, ainda preferem a escola especial. Nessa fase, a maioria das crianças com deficiência visual, se tem oportunidade, além de frequentar a sala de recursos, ainda continua a frequentar os serviços especializados, o que se mostra bastante satisfatório para seu desenvolvimento. Salientamos que nessa fase é imprescindível que a criança com deficiência visual participe das aulas de educação física, que serão de grande auxílio para que ela mantenha a boa postura, melhore o conhecimento e domínio corporal e se integre totalmente nas atividades escolares como seus colegas. Muitas vezes, por entenderem que a criança corre risco de machucar-se nas atividades, tanto os pais como a escola preferem que ela não participe dessas aulas. Essa atitude só deve ser tomada se houver restrição médica comprovada. Da adolescência à idade adulta. Nesse período, as necessidades específicas referem-se à adaptação ao aumento de matérias na escola e ao conteúdo programático. O jovem com deficiência visual também necessita buscar informações que vão ajudá-lo na escolha profissional. A crise da adolescência também fará parte desse momento, com todos os seus conteúdos, como a sexualidade, as indecisões, a rebeldia, etc. Quando a deficiência visual surge nesse momento da vida, há a necessidade de adequar os conhecimentos adquiridos através da visão, reorganizando os sentidos remanescentes para o desempenho das atividades. Além disso, a condição emocional será um fator muito importante a ser trabalhado em família, no sentido de fortalecer o adolescente e se adaptar às suas novas especificidades. Quanto ao atendimento escolar, no período da adolescência, o aluno com deficiência visual cursa o ensino fundamental do 6º ao 9º ano e, posteriormente, cursará o ensino médio, podendo dar continuidade ao atendimento na sala de recursos para as adequações necessárias. Terminado o ensino médio, o jovem poderá optar por realizar um curso de nível superior, tanto quanto as outras pessoas. Imagem: estando adaptado à escola, o jovem fará uso de mais recursos que lhe possibilitem o acesso à informação. CD 4. Recursos e ajudas técnicas. Agora que você já conhece as reais necessidades de seu filho em cada faixa etária, falaremos sobre os recursos e ajudas técnicas importantes em cada momento de seu desenvolvimento e vida escolar. Do nascimento aos 3 anos.
Nesse período do desenvolvimento infantil não são necessários recursos especiais. Você precisará disponibilizar brinquedos comuns para essa faixa etária, como chocalhos, bolas, triciclos, bonecos, etc. É interessante ter brinquedos que produzam sons para estimular a localização dos mesmos. No caso de crianças com alguma percepção visual, é indicado utilizar cores contrastantes e vivas em objetos e utensílios destinados ao seu uso, mamadeiras, pratos, colheres, copos, etc., para estimular o uso da visão. Normalmente, os brinquedos já são bem coloridos. O mais importante é a atitude quanto a estimular a criança a usar seus brinquedos, observar e explorar o ambiente através dos sentidos e do movimento. Imagem, brinquedos. Dos 3 aos 6 anos. Nessa fase, é essencial que a criança com deficiência visual tenha a oportunidade de explorar brinquedos e jogos que envolvam texturas, materiais que permitam encaixes e que tudo que se queira conceituar seja através de uma experiência concreta. É preciso ainda que elas explorem os mais diversos materiais para fazer coisas: massinha, areia, pintura a dedo, tecidos, diversos tipos de papel, etc. Embora não seja comum na pré-escola, deve-se oferecer à criança cega o contato com o sistema Braille através de jogos, etiquetas para nomear seus pertences escolares, livros infantis com algumas adaptações. Não podemos esquecer que todas as crianças têm acesso ao mundo das letras de diversas maneiras antes da alfabetização. A criança cega também tem esse direito. As crianças com deficiência visual, cegueira e baixa visão podem e devem ter ao seu alcance material para riscar, rabiscar e desenhar. Aquela com baixa visão poderá utilizar material comum para sua faixa etária: giz de cera, lápis de desenho e papel. Já a criança cega deverá utilizar uma prancha para desenho em relevo, que lhe dará a oportunidade de sentir o que desenhou no papel com giz de cera, lápis ou punção. A partir dos 6 anos. Ao ter início a alfabetização, os recursos e ajudas técnicas passam a fazer parte da vida escolar da pessoa com deficiência visual. Recursos para pessoas com cegueira. 1. Sistema Braille. Para a escrita e leitura, as pessoas com cegueira utilizam um sistema alternativo de comunicação chamado Sistema Braille. Esse sistema facilita os processos educativos, profissionais e de lazer e compõe-se de 6 pontos dentro de uma cela Braille. Para a escrita do sistema Braille, o aluno pode utilizar reglete e punção. Trata-se de uma prancha de madeira com uma grade de metal, onde se localizam as celas com os 6 pontos básicos para a escrita das letras em Braille. Os pontos são impressos com o uso do punção. O punção é composto por uma parte de madeira ou de plástico, com uma ponta arredondada para imprimir os pontos nas celas da reglete. Esse processo é totalmente manual, sendo que os pontos são feitos 1 a 1. Máquina de datilografia Braille. Por ser um processo mecânico, permite escrita mais rápida e leitura simultânea, pois os pontos são impressos de uma só vez e na posição de leitura. Imagem, máquina de datilografia Braille, reglete e punções. A leitura do Braille é feita pelo sistema tátil, da esquerda para a direita, usando as pontas dos dedos. Geralmente são usados os dedos indicadores, mas algumas pessoas se adaptam com outros dedos. É interessante que alguém da família aprenda o sistema Braille para auxiliar a criança ou o jovem com cegueira na vida escolar, da mesma forma que a família acompanha o filho que enxerga. 2. Soroban. O raciocínio matemático de seu filho com deficiência visual não difere do raciocínio daquelas pessoas sem deficiência. Vai existir, sim, diferença nos instrumentos que ele vai usar. Para o cálculo, seu filho vai usar um aparelho chamado Soroban, que tem um método próprio para a realização dos cálculos. Esse recurso é necessário, pois existe dificuldade em montar e resolver as operações matemáticas em Braille. As calculadoras adaptadas, com som e números ampliados, não são indicadas até que o aluno tenha completo domínio dos processos mentais utilizados para o cálculo. Imagem Soroban. 3. Livros didáticos, mapas, gráficos e outros materiais impressos em Braille. Imagens, livros diversos, atlas e globo terrestre em alto relevo.
A escola onde seu filho está matriculado é responsável por providenciar esses materiais, através de contato com os órgãos competentes, caso seja escola municipal, estadual ou federal, ou através de recursos da comunidade junto com a família, caso seja escola particular. Importante: o aluno com deficiência visual que estiver devidamente matriculado na educação básica tem direito a receber um kit com material especial. Para isso, é necessário que a escola faça a solicitação diretamente ao MEC. Recursos para pessoas com baixa visão. As pessoas com essa deficiência desenvolvem atividades de acordo com seu resíduo visual. Não há um modelo. Tudo vai depender da extensão da perda visual e da forma como o resíduo visual será utilizado com maior eficiência e funcionalidade. Para os casos de baixa visão, os recursos didáticos mais usados são cadernos com pauta ampliada e fortemente marcada, lápis com grafite de tonalidade forte, 6B ou 4B, caneta hidrográfica que ofereça contraste, livro com tipos ampliados. A escola deverá providenciar junto aos órgãos competentes que seu filho obtenha esse recurso. Materiais com cores contrastantes. Os tipos de contrastes e cores devem ser definidos de acordo com a resposta visual da criança. Prancha de apoio ou mesa ajustável para leitura e escrita. Iluminação adequada, pois o próprio posicionamento da criança na sala pode alterar sua forma de percepção visual devido à luminosidade. Enquanto alguns alunos só precisam ficar perto da janela, outros podem precisar de luminária individual. Recursos ópticos que possibilitam o aumento das imagens, facilitando a visualização. Podem ser para perto, lentes especiais utilizadas no melhor olho, lentes de mão, lentes de apoio, lentes eletrônicas, etc. E para longe, telelupa. Somente um oftalmologista poderá determinar, através de uma avaliação, que tipo de lente é indicado para cada caso específico de baixa visão. Adaptações e outros recursos. Além desses recursos, alguns materiais podem ser adaptados para promover a inclusão do aluno nas atividades, como jogos pedagógicos, jogos de mesa, materiais de geometria, réguas, quadros, etc. A adaptação desses materiais para os alunos com deficiência visual depende da criatividade e disponibilidade de pais e professores. Um material muito utilizado por crianças e jovens com deficiência visual é a prancha de desenho em relevo, que pode ser feita com uma placa de madeira ou papelão, um pouco maior que a folha de papel sulfite, recoberta de um lado com feltro e do outro lado com tela de nylon bem fina, encontrada em lojas de material de construção. Essa prancha contribui para que a criança cega tenha a vivência de riscar, desenhar, pintar e seguir linhas utilizando lápis comum e giz de cera, e deve ser utilizada dentro do mesmo contexto que as outras crianças da classe. A criança sentirá o relevo e as ranhuras que se formarão no papel pelo atrito com o feltro ou a tela, tendo o retorno do que faz. Imagem. A prancha para desenho em relevo auxilia o desenvolvimento do tato e a coordenação motora fina. Quanto à educação física, é importante saber que alguns esportes já foram adaptados para que pessoas com deficiência visual possam realizá-los. Futebol de 5, futebol de salão, judô, natação, atletismo, corridas. Existindo também o goalball, que foi criado especificamente para essas pessoas. No mercado existem também jogos de tabuleiro adaptados, xadrez, dama. Nas atividades escolares, porém, cabe ao professor buscar formas de adequar as aulas e materiais para que o aluno com deficiência visual participe com bom aproveitamento. Bolas com guiso ou embrulhadas em sacos plásticos facilitam que o aluno com cegueira as localize. Materiais de cores fortes e contrastantes facilitam que o aluno com baixa visão observe o que está acontecendo. Nas atividades de correr, pular e dançar, o professor poderá solicitar que um colega seja guia vidente do aluno com deficiência visual. Os movimentos novos de ginástica ou para a execução de alguma nova tarefa devem ser ensinados através da fala e também de contato. Os limites da quadra podem ser remarcados com barbante e fita adesiva. A bengala longa é um recurso utilizado para a locomoção, pois oferece segurança para o deficiente visual detectar obstáculos em seu percurso, implicando na aprendizagem de técnicas específicas.
Seu filho poderá utilizá-la se estiver recebendo atendimento especializado na área de orientação e mobilidade por um profissional que tenha os conhecimentos adequados. Imagem: a bengala longa deve ser utilizada quando a criança recebe orientação específica para tal. Recursos tecnológicos para alunos com deficiência visual, cegueira ou baixa visão. A tecnologia avançou consideravelmente nos últimos anos, oferecendo às pessoas com deficiência visual recursos importantes para sua autonomia e desempenho escolar. Entre eles, destacam-se os microcomputadores, os softwares que leem tela e os ampliadores de imagens para alunos com baixa visão. Imagem: criança utilizando o CCTV. Os recursos tecnológicos favorecem o acesso mais rápido à informação. Informe-se em sua comunidade se há locais onde seu filho com deficiência visual pode capacitar-se no uso do computador e dos softwares. Isso lhe permitirá o acesso a pesquisas acadêmicas, a textos gravados referentes às aulas da sua classe e facilitará a jornada escolar, principalmente nos últimos anos do ensino fundamental e durante o ensino médio e superior. 1. Livros falados. Proporciona que o acesso ao livro didático e paradidático no ensino fundamental, médio e superior seja mais rápido. Algumas bibliotecas e instituições disponibilizam revistas, obras literárias e didáticas gravadas em CD em formato MP3. O mercado também comercializa obras infantis, infanto-juvenis e para adultos. 2. Livros digitais acessíveis. É uma representação multimídia da publicação impressa, que permite a navegação dentro da própria obra. No Brasil estão disponíveis o Lida e o Lida-D, ambos produzidos pela Fundação Dorina Noil e o DAISY, Digital Accessible Information System. Esses recursos são mais indicados para estudantes universitários e profissionais liberais com deficiência visual. 3. Softwares com sintetizador de voz. A. DOSVox, programa desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, com acesso gratuito ao usuário. Ele apresenta dispositivos para editar, ler, formatar e imprimir textos em tinta e braille, sintetizador de voz, jogos e programas de acesso à internet. B. Virtual Vision, software com voz sintetizada, desenvolvido pela empresa brasileira Micropower. Esse recurso lê letras, palavras, frases e textos. Também permite a leitura de páginas da internet e cita-os da empresa, www.micropower.com.br, soletrando micropower.com.br. C. Jones, software de voz produzido por uma empresa norte-americana. Possui uma gama maior de recursos. É preciso esclarecer que, para uso de qualquer um desses softwares, não há necessidade de utilização de teclado adaptado, teclas comuns com os símbolos braille. O mais importante é que os alunos com deficiência visual, seja com cegueira ou baixa visão, conheçam o teclado de forma impecável, o que lhes permitirá agilidade e menor número de erros na execução de seus trabalhos. 4. Scanners. São dispositivos que realizam a cópia de textos, livros, apostilas, bulas, jornal, etc., para o computador, escaneamento, atendendo pessoas com cegueira ou baixa visão. Permite a leitura imediata do texto através de voz sintetizada, com controle de volume e velocidade de leitura. Apresenta também as opções de ampliação do texto na tela, com controle de fontes e contrastes. 5. Softwares de ampliação de tela. Programa específico para ampliar a tela do computador. Os mais comuns são destinados para o ambiente Windows e aplicativos compatíveis. Além da leitura da tela, possibilita mudança de cores e contrastes. 6. Calculadoras especiais. Existem no mercado calculadoras equipadas com voz sintetizada, números e funções ampliados, tanto nas teclas quanto no visor. 7. Impressoras Braille. A impressora Braille permite uma impressão mais rápida do sistema Braille a partir de texto digitalizado. Pode imprimir o Braille interpondo dos dois lados da folha, assim como produzir desenhos. Todos os modelos de impressoras são importados. Existem diversos tipos de impressoras.
para uso individual, pequeno porte, para produção em grande quantidade. CD 5. Relacionando-se bem com a escola. Procurando a escola. Quando for escolher uma escola, procure as próximas de sua casa. Leve em consideração o trajeto que seu filho fará ou que você fará com ele, o tempo que necessitará para isso, se será preciso transporte e também as atividades complementares que ele realiza. Ao matricular seu filho, seja em qualquer época ou fase de ensino, você poderá encontrar resistência por parte das instituições escolares. Lembre-se de que ele tem o direito assegurado por lei de matricular-se e a escola tem obrigação de recebê-lo. A escola não está fazendo um favor a você. A educação é um direito de todos. Se a criança for pequena, é interessante que conheça a escola e a professora antes do primeiro dia de aula. Assim, quando esse dia chegar, ela não terá muitas surpresas. Procure sempre informar sobre o desenvolvimento e as necessidades educacionais especiais de seu filho, Braille, Soroban, tipos ampliados. Isso ajudará a escola a conhecê-lo mais rápido e a compreender suas especificidades. Mantendo um bom contato. Imagem. Conhecer as regras e acompanhar a rotina da escola facilita no relacionamento da família com a criança e com os professores. Estabeleça uma boa comunicação com todos que tenham contato com seu filho na escola. Seja sensato e busque proximidade sem invadir o espaço escolar. Confie na escola e faça com que ela confie em você. Seja a ponte entre os professores que atendem seu filho em serviços diferentes, aproximando os profissionais dos serviços especializados com os da escola. Procure sempre respeitar as regras da escola. Se seu filho frequenta creche, estabeleça metas comuns quanto às rotinas de alimentação, sono e higiene. A retirada da fralda costuma ser um momento difícil nesse relacionamento. Caso seja adotado o uso de uniforme, é preciso que seu filho também faça uso dele, sempre em boas condições. Respeite os horários estabelecidos. Seu filho deve permanecer na escola o mesmo tempo que as outras crianças. Caso ele receba apoio especializado em outra instituição, é necessário que haja uma negociação entre a escola, a família e o serviço. Não exija privilégios para o seu filho. Ele necessita ser atendido em suas especificidades educativas sem ser diferenciado. Por isso, não precisa ser mimado ou poupado. Limites claros e regras de comportamento são para qualquer criança. Conheça a rotina e os procedimentos padrões da escola, garantindo que seu filho tenha as mesmas oportunidades na vida escolar. Muitas vezes a escola evita que a criança com deficiência visual permaneça no recreio com os colegas, colocando-a em outro espaço para tomar o lanche, secretaria, refeitório ou na própria sala de aula. Nessa situação, procure conversar com os responsáveis e, gentilmente, buscar uma solução. Algumas escolas solicitam que a mãe, um acompanhante ou até mesmo um professor auxiliar, particular, permaneça na sala de aula com a criança com deficiência visual. Essa não é uma atitude positiva, pois restringe as atividades do aluno e acentua sua visibilidade como criança diferente, além de proporcionar maior dependência do adulto. A escola deverá se responsabilizar totalmente por seu filho, assim como pelas outras crianças. Seu filho tem direito de participar de todas as atividades extracurriculares junto com seus colegas. Jardim zoológico, fazendinhas, parques, museus, filmes, teatro, festinhas, etc. A escola não deve determinar se o seu filho vai ou não. Aceitar o convite é uma opção da família. Participe das reuniões realizadas na escola, pois é importante conhecer o desenvolvimento do seu filho. Além disso, você terá a oportunidade de conhecer outros pais, trocar informações, etc. Imagem. É importante participar das atividades escolares que oportunizam a aproximação entre as famílias. Participe das festas e comemorações abertas à comunidade que são realizadas pela escola. Ofereça seus préstimos, se necessário, como as outras mães. Sua participação na comunidade escolar é um elemento facilitador para a compreensão da deficiência visual por parte de todos. Quanto às tarefas escolares, muitas vezes é necessário que a família tenha uma atitude mais ativa, esclarecendo sobre as possibilidades reais da criança com deficiência visual. Ela pode desenhar, pintar, ver um mapa ou um gráfico.
Só é preciso buscar alternativas para a adaptação da tarefa. Principalmente nos primeiros anos escolares, a lista de material é um grande acontecimento para as crianças e motivo de preocupação para os pais. No caso da criança com deficiência visual, é relevante que a família busque um entendimento com a escola para verificar o que será realmente necessário e em que quantidade. Para que seu filho possa acompanhar todas as disciplinas dadas em aula no mesmo ritmo que seus colegas, solicite aos professores autorização para gravar as aulas, oferecendo o material necessário. Outra proposta interessante é pedir aos colegas de seu filho que utilizem, em suas anotações em aula, um carbono e uma folha de papel sulfite por baixo. Desta forma, seu filho terá uma cópia de todas as atividades realizadas na sala de aula, que poderá ser levada para a professora especializada que o acompanha, auxiliando seu trabalho. Leve notícias e novidades sobre deficiência visual para a escola. Informes e esclarecimentos sobre esse assunto devem ser compartilhados. CD 6. Como a família pode auxiliar em casa? Na fase pré-escolar, faça brincadeiras com palavras e letras com seu filho, tais como ler historinhas infantis e fazer perguntas sobre elas, cantar músicas, saber a primeira letra do nome, brincadeiras com rimas, falar o nome de objetos ou de frutas que comecem com o mesmo som, etc. Isso o familiarizará com a forma de composição e significado de palavras e aumentará seu vocabulário, facilitando o processo de alfabetização. Imagens. O hábito da leitura se estimula desde cedo. Essa prática aumenta o vocabulário e ajuda na compreensão da linguagem cada vez mais elaboradora. Nas atividades do dia a dia, associe a utilização de números, como contar os brinquedos que guardou, quantas peças de roupa vestiu, quantos pratos são necessários pôr na mesa, qual o preço do pão, etc., facilitando o desenvolvimento dos conceitos matemáticos. Acompanhe seu filho nas tarefas escolares, conhecendo e valorizando sua forma de aprendizagem, braille, soroban, etc. Isso o motiva e faz com que ele se sinta igual aos outros colegas. Conheça os materiais pedagógicos e didáticos que seu filho utilizará e ajude-o nas primeiras manipulações. Não se esqueça de que as crianças comuns também contam com muita ajuda no começo dos estudos. Em determinadas situações, principalmente no início da escolarização de seu filho, você poderá auxiliar a escola com a adaptação das tarefas e transcrição, até que a mesma providencie outra forma de auxílio. Mas fique atento para saber o momento exato de se retirar e acompanhar somente as tarefas em casa. Imagem. Conhecer os recursos específicos que a criança utiliza e acompanhar a lição de casa é tão importante para a criança quanto para os familiares, pois promove aproximação e interesse mútuo. Se possível, estabeleça um horário para rever as matérias com seu filho. Você poderá utilizar as gravações e anotações feitas em sala de aula para acompanhar o conteúdo que está sendo estudado no momento. Não resolva as tarefas por seu filho. Ajude-o e incentive-o, mas deixe que ele mesmo as faça. Se a tarefa solicitada pela escola não for totalmente acessível, leia com a criança e seja criativo na execução, buscando alternativas que atinjam os mesmos objetivos. Permita que seu filho tenha experiências diversas, como conhecer as diferentes maneiras de se apresentar um alimento, por exemplo, o ovo, que pode ser cru, frito ou cozido. Explore diferentes utensílios e objetos da casa. Mexa com água, areia, etc. Apenas o ato de falar não dá à criança o aprendizado necessário. É através da exploração do ambiente que ele adquire o conhecimento dos objetos e das coisas. Isso lhe dará muitas referências que serão importantes na escola. Seu filho necessita de amor, afeto, alimento, disciplina, aprendizagem, compreensão e paciência, como toda criança, para que possa se desenvolver. Ele não precisa de superproteção. Inadequações de comportamento, birras e agressividade não devem ser justificadas pela ausência da visão. Não o diferencie de seus irmãos e primos no que não for estritamente necessário. Essa base o favorecerá no momento de seguir as regras na escola. Oriente seu filho para que solicite informações ou ajuda quando necessário. Assim, ele será mais espontâneo na escola para expressar o que sente ou precisa.
Quando conversar com seu filho, incentive-o a ficar de frente para você e não evite usar termos como ver, olhar, perceber. Assim, ele estará mais preparado para o contato com outras pessoas fora do convívio familiar. Ensine seu filho a responsabilizar-se por seus pertences. A organização deve fazer parte da vida dele desde cedo, pois é um ponto muito importante para que a pessoa com deficiência visual seja autossuficiente em suas rotinas. Imagem: incentivar que a criança cuide de seus pertences e tenha pequenas responsabilidades no seu dia a dia favorece sua organização para toda a vida. Fique atento às reações visuais de seu filho para objetos grandes e coloridos, em locais iluminados, a que distância e de qual olho aproxima os objetos, etc. Isso vai facilitar a percepção do que ele vê, proporcionando a você informações importantes para o estimular na utilização do resíduo visual com melhor eficiência. Crianças cegas ou com baixa visão podem apresentar ansiedade, insegurança e tensão diante de situações novas e pessoas desconhecidas. Podem também se desorientar em ambientes ruidosos. Aos poucos, aumente a experiência de seu filho em ambientes diversos, shoppings, parques, etc. Seu filho necessita, às vezes, de pistas sonoras ou táteis para interessar-se por alguns objetos, brinquedos e brincadeiras. É importante proporcionar situações em que a criança se movimente, favorecendo sua locomoção no espaço e, consequentemente, sua independência e autonomia. Crianças com deficiência visual tendem a resistir à movimentação, preferindo assistir à televisão ou ouvir rádio. Procure não estimular esse comportamento e, quando o fizer, contextualize o que ele estiver ouvindo. Imagem: as brincadeiras com outras crianças incentivam a movimentação do corpo, o seguimento de regras e a criatividade. Proporcione ao seu filho brincadeiras com outras crianças, irmãos, primos, vizinhos, amigos da escola. Estimule sua participação nos grupos, realizando as mesmas atividades. Se necessário, inicialmente, faça o papel de mediador para que as outras crianças compreendam a forma de seu filho ver o mundo. Fique atento aos maneirismos, movimentos estimulatórios corporais como balanceio do corpo, braços, apertar os olhos, bater com objetos nas mãos, etc. Esses comportamentos devem ser evitados. Ofereça atividades que possam ser mais interessantes para ele, como brinquedos, jogos, etc. Se ele tem esse hábito, procure não deixá-lo sozinho por muito tempo. É frequente a criança cega apresentar verbalismo, repetir palavras sem muito sentido. Isto se deve, na maior parte dos casos, porque o aumento no seu vocabulário não corresponde a um aumento nas suas experiências. Evite tal comportamento associando sempre as palavras novas com alguma experiência, para que elas tenham um sentido objetivo e real. Se seu filho tem baixa visão, ao apresentar-lhe uma pessoa ou objeto, aproxime-os à altura de seus olhos para que ele possa observar melhor. Quando a criança tem baixa visão, é muito comum que as pessoas próximas fiquem o tempo todo checando se ela está vendo e o que está vendo, solicitando que ela fale o nome das cores das coisas que a rodeiam, onde está a figura na roupa, etc. Esse comportamento não é muito indicado, pois pode fazer com que a criança fique insegura e ansiosa sobre suas respostas ou ainda crie certa aversão em dar informações sobre o que vê. Ensine seu filho a pesquisar superfícies como a mesa ou a pia com o dorso da mão, rastreando levemente. Isso torna mais fácil localizar objetos com um menor risco de CD 7. Conclusão. Diante de todas as questões colocadas e tendo em vista que a educação é um processo amplo e complexo, que abrange a família, a escola e a sociedade, torna-se importante salientar que nenhuma criança alcança resultados escolares satisfatórios se não for atendida em suas necessidades individuais. Estudos comprovam que a deficiência visual por si só não acarreta dificuldades cognitivas, emocionais e de adaptação social. O que faz a diferença são as oportunidades oferecidas, primeiro pela família e depois pela sociedade. Manter um diálogo contínuo com a escola e participar da vida escolar de seu filho com deficiência visual garantirá apoio para todos os que fazem parte desse processo, favorecendo que a inclusão realmente ocorra.
Pais, alunos, professores e todos os envolvidos nessa jornada são fontes de estímulo e apoio mútuos e podem garantir o verdadeiro sucesso que não se expressará apenas em boas notas acadêmicas de um só indivíduo, mas na formação ou transformação de pessoas conscientes, atuantes e felizes. CD 8. Bibliografia. Amorim, C.M.A. Alves, M.G. A criança cega vai à escola, preparando para a alfabetização. São Paulo, Fundação Dorina Noil para Cegos, série Dorina Noil 2008. Brasil, Saberes e Práticas da Inclusão. Desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos cegos e de alunos com baixa visão. Segunda edição. Coordenação Geral, SEESP/MEC. Brasília, MEC, Secretaria de Educação Especial 2006. Disponível em http://portal.mec.gov.br, soletrando portal.mec.gov.br, acessado em julho de 2008. Bruno Marilda Moraes Garcia. Dificuldades de comunicação, sinalização, deficiência visual. Quarta edição. Elaboração, professora Marilda Moraes Garcia Bruno, consultora autônoma. Brasília, MEC, Secretaria de Educação Especial. Coleção Educação Infantil, Saberes e Práticas da Inclusão, 2006. Disponível em http://portal.mec.gov.br. Já soletrado anteriormente. Acessado em agosto de 2008. Brasil, Ministério da Educação, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996, disponível em http://portal.mec.gov.br, já soletrado anteriormente, acessado em outubro de 2008. Brasil, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, Decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Disponível em http://portal.mec.gov.br, já soletrado anteriormente, acessado em outubro de 2008. Brasil, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Decreto número 6.094, de 25 de abril de 2007, disponível em http://portal.mec.gov.br, já soletrado anteriormente, acessado em outubro de 2008. Sites importantes: www.fundacaldorina.org.br, soletrando fundacaldorina.org.br, www.mec.gov.br, mec.gov.br, www.laramara.org.br, laramara.org.br, www.cedipod.org.br, cedipod.org.br, www.ibc.gov.br, ibc.gov.br, www.micropower.com.br, micropower.com.br, www.intervox.nce.ufrj.br/dosvox, intervox.nce.ufrj.br/dosvox, www.acessobrasil.org.br, acessobrasil.org.br. CD 9. Sobre as autoras: Célia Maria, Maria Cristina e Maria Glicélia.
Célia Maria Araújo de Amorim, psicóloga, graduada em Educação Física, psicomotricista, especialista em orientação e mobilidade, membro da equipe do atendimento especializado da Fundação Dorina Noil para Cegos. Maria Cristina Martins Nassif, pedagoga especializada em deficiência visual, ex-membro da equipe do CAPE, regente de salas de recursos da Rede Estadual de Educação e do Instituto de Cegos Padre Chico, membro da equipe de educação especial da Fundação Dorina Noil para Cegos. Maria Glicélia Alves, pedagoga especializada em deficiência visual e mental, especialista em orientação e mobilidade, pós-graduanda em gestão e ambiente inclusivo, membro da equipe do atendimento especializado da Fundação Dorina Noil para Cegos. Próximos títulos: Série Dorina Noil. Informática e deficiência visual, uma relação possível? Para todos que gostam de novidades tecnológicas assistivas, principalmente para o auxílio de deficiente visual, e para quem gosta de contribuir para sua inclusão no mundo digital. Tudo que envolve acessibilidade na informática de forma simples e didática. Deficiência visual e o mundo do trabalho, mitos e verdades. Nesse livro, serão abordados preconceitos, mitos e diversas questões relacionadas às potencialidades das pessoas com deficiência visual no mundo do trabalho. O trabalho faz parte da vida do ser humano e não é diferente para as pessoas com deficiência visual. Historicamente, essas pessoas foram marginalizadas e seu acesso ao trabalho proporcionará queda nas taxas de pobreza, menor isolamento social, aumento da participação política, maior autoestima, autonomia e independência do cidadão. Fim do livro. Escola e deficiência visual. Como auxiliar seu filho. Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, reprodução e comercialização. Lido por Marcelo Sanches em abril de 2009. Nome do livro: Escola e Deficiência Visual, Como Auxiliar Seu Filho. Autoras: Célia Maria Amorim, Maria Glicélia Alves, Maria Cristina Martins Nassif. Editora: Fundação Dorina Noil para Cegos. Cidade: São Paulo. Ano 2009. Editado por Bruno Pena.